Amém. É uma alegria voltar a essa igreja amada. Eu já me sinto... Da última vez que eu vim, eu falei para as mulheres que eu já estava me sentindo parte. E agora eu estou conhecendo a igreja, né? Já viemos na juventude, já trouxemos palavra na juventude, eu, meu esposo, já nas mulheres e já também com casais, não foi? Curso de noivos, alguma coisa assim. Obrigada, irmã. E hoje com a igreja. Então, é um prazer, é uma honra. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite, pelo carinho de vocês. Amém. Vamos lá, abre a palavra do Senhor. Livro, abra, por favor, em Atos. Atos, capítulo 9. Vamos abrir a partir do versículo 1. Atos 9, 1. Atos 9, versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos iniciar a leitura da palavra? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez pela palavra? Pai, estamos diante da tua santa palavra. Estamos diante da palavra que tudo faz, que nos completa, que nos muda, nos transforma. E nessa noite, Pai, assim como o Senhor já começou a fazer nesse lugar, nós te pedimos, fala conosco. Senhor, necessitamos ouvir a tua voz. Então que o Senhor tenha liberdade, Pai, e fale em cada coração, em cada área, em cada situação que precisa da sua direção. Obrigada, Senhor, por cada vida nesse lugar. Obrigada por essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, a gente já falou, já pregou, a gente sempre, né? Uma vez ou outra a gente vem para esse texto, a gente estuda, a gente se debruça, mas a palavra do Senhor ela é infinita, ela não se esgota. E ela muito tem a nos ensinar. Aqui, esse contexto fala de Saulo. Saulo, nesse momento da vida dele, o que ele queria? Ele pensou, eu vou fazer o certo, e eu vou tentar acabar com essa bagunça. Eu vou tentar acabar com esse povo aí que estão falando alguma coisa, que estão levantando uma rebelião, que estão levantando uma confusão. E eu vou fazer alguma coisa. Então ele pediu cartas, ele foi na sinagoga, ele se preparou, ele estava certo do seu caminho, sabe? Olha, eu estou indo para Damasco e eu vou acabar com isso de uma vez. Então se tiver homens, se tiverem mulheres, quem estiver falando aí nessa, não sei, será que ele pensou assim, nessa seita, que estão falando aí diferente do que a gente já conhece, é errado. E eu vou acabar com eles. Então vão ser presos, alguns até que se tiverem que ser mortos, vão ser mortos. Mas Saulo estava bem certinho do seu caminho. Até que
no caminho, Saulo tem um encontro. E esse encontro muda tudo. No caminho, que Saulo estava lá tranquilão e se achando o cara, alguém chega nesse caminho e fala para ele, não é nada disso. Não é nada disso, está tudo errado. Você está no caminho errado. E ele tem verdadeiramente um tombo do cavalo. Ele cai do cavalo, literalmente, e ali o Senhor começa tudo novo na vida dele. E será que o Senhor pode fazer você cair do cavalo? Será que o Senhor pode, de repente, dizer para você, calma, está indo para onde? E se eu te mostrar que aquilo que você pensava ser de um jeito, é de outro? E se eu chegar e falar, não vai ser assim, mas vai ser dessa forma? Porque é engraçado, né? A gente fala para o Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, o Senhor é soberano. Senhor, eu vou te obedecer. Mas será? E aí, o primeiro tópico que eu queria que a gente pensasse nessa noite, eu coloquei assim. Saulo estava cheio de si, achando que estava certo, e caiu do cavalo. Eu quero começar a falar nessa noite um pouquinho de alguns caminhos que a gente insiste em trilhar e que nem sempre são caminhos de Deus. Alguns caminhos que a gente insiste em andar e que muitas vezes o Senhor está dizendo, o que você está fazendo aí? Quem te mandou ir para esse lugar? Ele estava num caminho errado. Ele estava num caminho meio que da sua própria vontade. E até mesmo a gente pode dizer, mesmo que ele não percebesse, um caminho de pecado, porque não era o caminho que Deus queria, Deus não queria nada daquilo. E às vezes, igreja, nós temos andado por caminhos assim. Às vezes nós temos andado em caminhos que o Senhor já falou, sai daí. Sai desse ambiente. Saia dessas amizades. Pare com essas atitudes. E a gente vai assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Senhor, o Senhor está falando comigo? Será que é Deus ou será que não é Deus? Será que é Deus ou é o meu eu? E a gente às vezes tem andado em caminhos que não agradam ao Senhor. Eu me lembro, né, eu já vim aqui, falei com as mulheres e com os jovens também. Eu sempre falo, eu falo lá na minha igreja, né? Gente, eu nem me apresentei direito, né? Eu já saí falando só meu nome, já saí pregando. Então, eu vou falar de novo, para quem não me conhece. Eu sou Camila Oliveira, sou diaconisa da Igreja Nova Vida de Culubandê. Eu trabalho na juventude da Nova Vida de Culubandê, trabalho com os adolescentes da Nova Vida de Culubandê. Já lideramos setor de namorados e noivos, temos um grupo de estudos para casais casados, eu e meu esposo, e sou psicóloga também. Então, pronto, me apresentei, né? Só para entender que quando eu falar assim, eu falo lá na igreja assim, é porque eu prego para adolescente jovem, mais para os adolescentes ainda. E aí, contando um pouquinho da minha trajetória para os jovens, porque é engraçado, né? O que eu vivi na minha vida, mesmo os erros que eu vivi, mesmo as falhas que eu tive, muitas vezes eu apresento aos jovens, eu apresento aos adolescentes. Para quê? Para que eles não errem. E Deus usou até as minhas falhas, Deus usou até os meus erros, para me ensinar o caminho correto, me levar ao arrependimento e fazer com que hoje isso vire um testemunho, isso vire um aprendizado, isso vire um aconselhamento. Mas eu, mesmo estando na igreja hoje, eu já tive os meus caminhos de muitos erros. E aí eu me lembro que na minha adolescência, assim, né, já caminhando para a juventude, eu me lembro que eu embarquei numa furada. E a furada que eu embarquei foi num relacionamento. Porque a gente sabe como o inimigo é.
O inimigo, ele muitas vezes vai olhar para aquela área sensível, para aquela área que ele vai dizer, essa área que, ó, se eu botar dinheiro aqui, ela não pega. Mas se eu colocar alguém na vida dela, não muito legal, que vai tirar ela do caminho, é essa área que eu vou usar. O inimigo não é bobo. Assim ele fica a palavra do Senhor fala que ele fica nos rodeando, né? Fica ao nosso derredor, observando a quem possa tragar. E aí, eu fui para a igreja, me converti na minha adolescência, me batizei e depois de um tempo eu me afastei. Camila, por que você se afastou? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. É o famoso, hoje eu não vou. Hoje eu estou cansada, não vou não. Ih, minha amiga me chamou para fazer outra. Ou seja, eu fui deixando de estar aqui, eu fui deixando de estar aqui, eu fui deixando de estar nos cultos, eu fui deixando de fazer parte do corpo, me afastei. E aí, quando eu me afastei, entrou uma pessoa na minha vida que eu conheci, foi meu primeiro namorado. E aí eu conheci essa pessoa, logo depois eu voltei para Jesus. Quando eu voltei para Jesus, eu trouxe ele comigo. Porque eu pensei, eu vou levar ele para a igreja, ele vai se converter. Aí eu namorei essa pessoa, fiquei noiva dessa pessoa e dizendo, ele vai se converter. E quando eu voltei, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu voltei, mas voltei de coração. Eu falei, eu nunca mais saio desse lugar, Senhor, é aqui o meu lugar. E realmente estou até hoje. Mas eu trouxe comigo. E, gente, isso não estava no esboço não, tá? Mas a gente não fala que o Senhor tem liberdade? Então a gente fala. E aí, eu trouxe essa pessoa comigo. Sabe aquele famoso, se alguém tiver aí na dúvida? Eu levo junto. Não é crente não, mas a gente dá um jeitinho. Eu levo para a igreja. Deixa eu te falar. A palavra do Senhor trabalha com princípios. Existe um princípio chamado jugo, ou melhor, né? A Bíblia fala contra... A Bíblia é um princípio, traz um princípio contra esse tipo de atitude, que é o julgo desigual. A gente acha, não, eu vou levar para a igreja. E aí eu vou falar e a pessoa vai se converter. Só que Deus não usa o seu abraço. Deus não usa seu coração. Deus não usa a sua vida para converter alguém. Você pode converter alguém sem ter que beijar essa pessoa. Você pode falar de Jesus para alguém sem ter que fazer aliança com essa pessoa. Aliança íntima, aliança de um namoro, aliança de um casamento. E aí eu trouxe essa pessoa no jugo desigual, essa pessoa veio comigo e eu percebi que dentro da igreja eu precisava carregar essa pessoa. Sabe quando você carrega o outro? Era assim. E eu queria mais de Deus, eu queria mais de Deus, eu queria fazer tudo, eu queria estar em tudo. E a pessoa, não sei se eu quero. E a pessoa tinha um pé no mundo. E o pé não saía do mundo. E eu queria andar com Deus e a pessoa tinha um pé no mundo. E a pessoa falava, mas eu... E ele se converteu, né? Foi para a igreja, se batizou, começou a trabalhar em ministério. Mas o coração ainda não era totalmente do Senhor. Até que um dia, gente, o Senhor começou a falar comigo. Não quero. Não é isso. Meus amigos, eu não sei se vocês já viveram isso com Deus. Sabe quando o Senhor está falando com você? E você fala assim, é Deus mesmo? Porque, né? O coração está ali, ó. Senhor, será que é Deus? E eu falava, Senhor, mas eu não sei viver sem Ele. Senhor, eu gosto tanto dEle. Senhor, como é que vai ser? E o Senhor é muito paciente, gente. O Senhor não me cortava com uma faca, mas Ele ia falando aos pouquinhos. E cada vez Ele ia falando mais forte, mais profundo, mais, sabe, de uma forma que eu ia falando, Deus. Porque, gente, Deus, quando Ele fala, você pode até ter um pouquinho de dúvida, mas quando Deus fala, Ele quer ser reconhecido. Então, Ele não fala por enigma. Vai chegar um momento que você vai falar, é Deus. Que a gente fica assim, né? Não sei se é Deus, não sei. Não,
Quando Deus está falando com você, e quando Deus quer falar claramente com você, Ele quer te dar uma direção, Ele quer que você obedeça. Quando Ele está querendo mostrar algo para você, Ele não fica assim, ó, oi, peraí. Não, Ele fala, mesmo que demore, vai chegar um momento que você vai entender. Eu não posso mais fingir que eu não estou entendendo. Deus está falando comigo. E aí eu falei, Senhor, mas eu fui teimando, insistindo naquele caminho que não era do Senhor para a minha vida. Estava igual a Saulo, em cima do meu cavalo. Até que chegou um momento que aconteceu um desastre. Eu descobri uma traição gravíssima. Isso noiva. E essa pessoa estava noivo comigo e estava ficando noivo de outra pessoa. E aí eu falei, Deus, agora eu entendi. Eu tentei evitar, eu tentei continuar no meu caminho, mas o Senhor estava me protegendo o tempo inteiro. E o Senhor estava dizendo, não vai, não vai. Gente, sabe o que isso me lembrou? Eu falei agora. Me lembrou Balaão. Balaão. Correto? Balaão? Balaão estava lá no caminho dele, ó. E aí a jumenta para, e Balaão começa a bater na jumenta. E batendo, você é isso, você é aquilo. Gente, se a jumenta não para, o anjo estava com a espada desembanhada assim, ó. Na frente dele, da jumenta. A espada estava na altura do peito de Balaão, porque a jumenta estava vendo. Deus usou aquela jumenta para salvar a vida dele. Mas ele estava insistindo, só jumenta, porque você fez isso, porque você está encalhada, porque que você parou, vambora jumenta. E até o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor estava ali, ó, parando a jumenta, porque se a jumenta fosse, não ia dar bom para Balaão. Então, vocês estão entendendo? Caminhos de teimosia. Quer ver, você fala, Senhor, por quê? Deus, por que o Senhor não está deixando? Deus, por que o Senhor está travancando o negócio? Por que não vai? Por que está acontecendo? Não estou entendendo, o Senhor não me ama? O Senhor não quer meu bem? O Senhor está contra mim? O Senhor jamais está contra você. Mas o amor do Senhor e a misericórdia é tão maravilhosa que até o tempo Ele revela paciência. Ele tem paciência com você, Ele fala uma, fala duas, fala três, fala 10, mas Ele está ali, ó. E sempre será para o teu bem. Porque Deus não tira nada que é nosso. Deus só tira o que não é seu. E eu estava ali, insistindo e tentando, até que quando eu vi aquele cenário, eu falei, Senhor, agora eu entendi. Agora eu entendi o que o Senhor estava fazendo na minha vida. O Senhor estava me protegendo. E, gente, mais uma coisa sobre isso, que não estava no esboço. Você imagina, Deus olha para a sua vida e Ele sabe o futuro, Ele sabe de tudo, Ele sabe toda a história. E Ele olhava para a minha vida, Ele sabia de toda a história. E já pensou, gente, se eu me meto num casamento assim, com traição, com desrespeito, com dependência emocional, com uma pessoa que não tem a mente e o caráter de Cristo, como é que eu ia subir aqui para pregar? Porque eu ia tentar viver o meu chamado, eu ia tentar viver o evangelho, eu ia tentar fazer, eu ia tentar, e talvez eu ia viver uma dor. Eu ia viver tantos problemas que talvez eu ia dizer, Senhor, não dá. Eu queria viver teu chamado, mas eu tenho um marido em casa que eu já descobri outra traição, que é uma confusão, eu não consigo, eu não posso.
Talvez eu não ia trabalhar com casais, e aí é que está, né? A área onde eu mais sofri, a área onde eu tanto demorei a aprender, foi a área onde o Senhor mais me usou. Então, querido, obediência. Saulo andava por um caminho, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Saulo andava por uma direção, ele pensou que ele estava no caminho correto. Ele pensou que ele estava agradando o Senhor. Ele pensou que estava tudo bem e não estava. Então, nós precisamos entender, Senhor, mesmo que eu não entenda. Eu não entendo por que o Senhor não deixou ir para lá. Eu não entendo por que o Senhor está embarreirando, o que está acontecendo. Mas Deus sabe. E às vezes nós somos servos de Deus, estamos na igreja, mas temos flertado com o pecado. Temos feito infidelidade. Gente, isso é muito sério. O número de infidelidade. Quando eu falo infidelidade, eu falo infidelidade conjugal. Mas não só infidelidade conjugal. Às vezes a infidelidade começa no namoro. E acredite, se uma pessoa é infiel no namoro, querido, no casamento não vai mudar. Vai piorar. Porque a dor da infidelidade no namoro é muito dolorosa e muito ruim. Mas se você imaginar o que possa ser uma infidelidade em um casamento, a dor é não sei quantas vezes pior. Entende? Então o Senhor fala, cuidado. Cuidado com essas conversinhas. Cuidado com essas mensagenzinhas. Cuidado com essa pessoazinha que está se aproximando de você e aí algumas atitudes, sabe, esquisitas. Cuidado. O inimigo, ele é sorrateiro. O inimigo vem, ele quer destruir, ele quer te matar. Matar, roubar e destruir. Cuidado que a infidelidade não começa assim. Oi, hoje eu vim trair. Não é assim que começa. Às vezes é uma conversinha, é um flertar. É atitudes que a gente vai, como a gente fala, né? A gente vai abrindo brecha. A gente vai, assim, quebrando alguns princípios. E aí não adianta, querido, se a gente quebra um princípio, se a gente abre, sabe, uma fechadura, daqui a pouco você abre a porta toda e daqui a pouco é muito difícil para restaurar. Então, muitas vezes, a gente precisa ser mesmo posicionado. A gente precisa falar aqui não. Isso aqui não. Estar atento, sabe? Olha, eu não vou por esse caminho porque não vai dar certo. E o pecado, querido, ele cega. Saulo ficou cego. O pecado cega. Mas ele cega tanto que daqui a pouco você não sente mais. Daqui a pouco você está sentado no banco da igreja e não dói mais. Você está fazendo as coisas de Deus no pecado e não incomoda mais, porque o pecado cega. Quando Balaão estava lá sentado naquela jumenta, gente, eu sempre gosto de falar isso com os adolescentes, mas imagine, ele estava conversando com uma jumenta. Já parou para pensar? Olha a cegueira. E se você for lá nesse texto, você vai ver uma autoconversa entre eles dois. E ele fala para a jumenta, você parou, olha o que você está fazendo. E aí a jumenta começa a conversar com ele. Por acaso, alguma vez eu já te deixei na mão? Gente, a jumenta fala isso para ele. Não com essas palavras do deixei na mão, mas ela fala, alguma vez eu já deixei de te servir? E eles tendo uma conversa. Porque Balaão estava tão cego. Balaão estava tão distante que ele estava conversando com a jumenta, ele não estava entendendo a situação espiritual que estava acontecendo. Deixa eu te falar, o pecado te engana. E ele não deixa você perceber as situações espirituais acontecendo. O pecado te cega. E ele não deixa, dentro de uma situação, você perceber o que está acontecendo. Contrário de quando você está em Deus. Contrário quando o Senhor te dá discernimento. O contrário quando o Senhor te dá sabedoria e o Senhor te explica, é isso e isso que está acontecendo, é isso que você não está vendo, mas é isso que eu estou fazendo. Revelação. Eu vou falar disso mais no final. Mas o pecado não, o pecado faz o contrário.
O pecado cega. E você está indo por um caminho, muitas vezes de insistência, muitas vezes um caminho de desobediência, um caminho que o Senhor não mandou você ir, um caminho que o Senhor não falou para você estar lá e você vai. Deixa eu te falar, Deus só tem compromisso com o que Ele falou. Deus não tem compromisso com o que Ele não fala. Cuidado com caminhos de que, eu vou, e você vai por você mesmo. Cuidado com caminhos de, eu vejo lá depois, Deus me abençoa. Não, eu vou falar um pouco sobre isso na palavra também. Povo de Deus, a gente como igreja tem que recuperar o senso de dependência, de falar, Senhor, eu não vou, eu não compro, eu não faço, eu não me mudo, eu não faço o que o Senhor realmente me mostrar. Mas a gente está muito assim. A gente compra, a gente vende, a gente sai da igreja, a gente muda de igreja, a gente muda de marido, a gente muda de tudo. Sabe, um negócio assim? E depois olha para Deus e fala, Senhor, por que o Senhor não me ajudou? Deus não tem compromisso com aquilo que está diferente da palavra dele ou com o que ele mandou você fazer. Sabe? Eu me lembro de certa vez, quando Moisés passando por toda aquela situação com aquele povo, até que Deus fala, Moisés, faz o seguinte, eu vou mandar um anjo, e vai com aquele povo, e eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés diz, Senhor, não me faça subir sem a tua presença. Eu não quero o anjo, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Está faltando um pouco disso para a gente, sabe? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, se o Senhor não falar claramente comigo, Senhor, eu não vou fazer alguma coisa que eu não tenha certeza que o Senhor está no meu caminho, junto comigo, que é de Deus. A gente começa a namorar, a gente não ora. A gente vai contrair uma sociedade, a gente não ora. A gente vende alguma coisa, a gente faz compra, a gente não ora. Ih, Camila, espiritualizou demais. Vai então. E é engraçado, né? A gente pensa que é bobeira. Não, é um namoro. Tem coisa que você nem precisa orar. Tem coisa que assim, poxa, é um namoro, né? Não, é muito sério. Você quer namorar para ficar terminando? Você quer começar a namorar para não dar certo e depois, não. Então, escolha. Dependa de Deus. E aí, chega um momento que Saulo, ele cai do cavalo. E, gente, aquele homem, você imagina a cena, pensa comigo, ele estava cheio de si. Ele era líder e tinha uma galera com ele, sabe? E ele todo poderoso, em cima do cavalo, com cartas de autoridade, eu vou pegar, vou fazer acontecer. Aquele homem cai do cavalo, deve ter sido bem feio, ele caindo. Já viu uma autoridade caindo? Imagina uma cena, até a gente fica sem graça, né? Meu Deus, vamos pegar ele, que a gente fica assim, meu Deus, vou fingir que eu nem vi. Ele era autoridade, ele estava naquele cavalo, de repente ele toma um tombo feio, ele fica cego, e ele tem que ser arrastado, as pessoas vão pegando ele pelo braço e vão levando. Deus deu assim, sabe? Pegou aquele homem e falou, vou mostrar quem você é, Saulo, pá. E aí, sabe o que isso me lembra? Que o Senhor, nosso Deus, repreende e corrige ao filho que ama. A gente não quer. Senhor, muita humilhação. Saulo foi humilhado, caiu feito uma banana podre. E foi arrastado assim, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Meio que a gente tem ouvido por aí um evangelho de facilidade, né? Um evangelho meio que venha como estás. Vá, pode vir. Aqui tem igreja para todo mundo. Aqui tem igreja para todo jeito.
Aí eu venho para a igreja, eu fico na igreja até o pastor não tocar no meu pecado. Eu fico até o pastor me falar não. Que evangelho é esse, gente? Isso não é evangelho. Porque o Pai repreende e corrige ao filho a quem ama. Então o evangelho também vai confrontar. O evangelho também vai, sabe? Quando ele pega lá o ramozinho e ele tem que limpar o ramo. Porque ele limpa o ramo para que dê mais fruto ainda. Mas a gente tem vivido um evangelho que é assim, olha, gente, para pensar. A gente era de uma época que ninguém queria ser crente. Ser crente era feio, vergonhoso, e quem era crente era atrasado, não era inteligente, andava feio, não queremos ser crente. Carregar uma Bíblia, meu Deus. Eu lembro de um amigo que ele me falou que quando ele se converteu, ele botava a Bíblia num saquinho preto, ele levava a Bíblia num saquinho, aí ele chegava na igreja e tirava. Quando ele saía da igreja, ele botava num saquinho de novo e ele ia para casa. Porque era uma época que não era uma coisa muito bonita e muito atraente andar com uma Bíblia por aí. Hoje não. Hoje todo mundo quer ser crente. Hoje os famosos querem ser crente. Hoje tem igreja VIP, tem lugar VIP, tem igreja para tudo quanto é jeito, tudo para... Amém. Não sei. Mas a palavra é o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho é aquele de tomar a cruz. O verdadeiro evangelho é aquele em que você não vai ouvir só, você é uma bênção, toma aqui um presente, toma a tua vitória, determina o que vai acontecer. Não! O evangelho é também o Senhor dizendo não. O evangelho também é a porta fechada. O evangelho também é o desemprego. O evangelho também é uma perda de alguém querido. Isso tudo faz parte do evangelho. Mas nós, como igreja, muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente diz, Senhor, eu não posso. Quem aqui das mulheres, eu não sei se tem muitas aqui hoje, que estavam naquele culto que eu tive das mulheres. Quem estava? Vou contar uma coisa rapidinho para vocês, né? Porque, como sempre, eu falo, Deus, eu venho nessa igreja, o Senhor me faz falar tudo. Eu não sei o que tem aqui. Às vezes eu não falo na minha igreja, mas eu falo aqui. Quando eu vim aqui, aquele culto de mulheres, estou vigiando a hora, tá, minha gente? Porque eu falo muito, eu gosto de falar. Eu sei que tem hora para o culto acabar. Eu contei para as mulheres, numa fase da minha vida. Eu estive aqui, eu contei para elas assim, meninas, eu estou passando por uma fase, que é uma fase que eu posso dizer que é a fase de esperar por um filho. Eu estou há 4 anos na expectativa, na espera, na dor mais difícil que eu já vivi na minha vida, que é a dor... Não sei se eu posso usar a palavra infertilidade, porque eu nunca tive causa aparente, nem eu nem meu esposo. Mas estamos tentando e esperando. Aí, quando eu vim aqui, eu contei isso para elas. Porque lá na minha igreja, algumas pessoas sabiam que nos acompanhavam, amigos que caminham com a gente, mas nunca falei de púlpito. Aí eu estive aqui naquele culto, eu contei. Passou um tempo, calma para você ouvir a história toda. Passou um tempo que eu estive aqui com as meninas, um tempo muito próximo àquele culto que eu preguei, eu descobri uma gravidez. Vocês já até imaginam, né? Na verdade, quando eu preguei aqui, eu estava gerando, eu não sabia. Mas, assim que nós descobrimos, não demorou muita coisa, muito breve mesmo. Acho que nós tivemos, assim, 2 semanas depois da descoberta do nosso tão sonhado positivo, nosso sonho de ser papai e mamãe.
tivemos uma perda. E, gente, eu posso dizer para vocês, eu estou trazendo isso aqui porque eu falei isso com as mulheres, a igreja tem que falar sobre isso. Porque para quem passa e para quem vive, é uma dor. Muitas vezes, a gente não consegue nem falar, assim, com palavras, né? E a dor de esperar já era ruim, já era uma dor terrível. Porque a gente sempre cresce ouvindo, engravidar é muito fácil. E todo mundo engravida, menos você. E aí, engravidamos e logo depois perdemos. E aí nós experimentamos uma dor que, meu Deus, pior do que a dor de esperar. Eu até falava assim para Deus, Senhor, me perdoa dizer isso, mas pelo menos quando eu esperava, vinha o não e a gente chorava, mas tá bom, agora não, agora é a dor de você perder. É um negócio que não tem como falar, mas por que eu estou te trazendo isso aqui? Para você entender que o Evangelho também vai trazer dores. É para você entender que mesmo você sendo servo, amado, querido desse Deus que é tremendo, você também vai passar por dias de lágrimas. Só que a gente tem ouvido por aí de um evangelho em que venha, que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai fazer. Aqui você vive do jeito que você quer. Aqui você vive como você tem vontade. E isso não é verdade. O evangelho também vai trazer na nossa vida momentos de nãos, momentâneos, mas nãos. Aí eu passei aquele momento com Deus, Deus restaurou, Deus sustentou. E, gente, eu estava na igreja hoje, no culto de manhã, lá foi Santa Ceia pra gente. E eu estava assim, meu Deus, só esse Deus para nos sustentar. Mas eu posso dizer para vocês que na minha espera, eu tenho vivido com alegria. Não é da Camila, gente. Porque você passa por fases. Então tem a fase do choro e a fase do questionamento. E engraçado que dessa vez, agora especificamente, eu falei, Senhor, ainda por cima, eu estou vivendo uma fase que realmente, literalmente, minha amiga, está todo mundo engravidando. Famoso, famosa, que não engravidava nunca, amigas, todo mundo falou, Senhor. E aí, quem aqui nunca se sentiu assim? Senhor, está todo mundo casando, a gente está aqui um tempão, a gente só tem um salário, a gente não tem recurso, nossos amigos ficaram noivos, o outro veio e casou, o outro está namorando, aí Senhor, o outro teve netos, e você olha e fala, às vezes parece, né? Só que eu falei isso com as mulheres também quando eu estive aqui. Deus me mostrou que Ele me ama. Mesmo quando não tenho. Porque a gente precisa curar o sentimento de desamparo, né? Ah, o outro tem, todo mundo tem. Deus faz na vida de todo mundo e eu sou o pior. Gente, isso não é de Deus. O Senhor, Ele nos traz contentamento. É você aprender a ter prazer em Deus. E aí, vamos embora que isso não estava no script. Saulo foi amassado, Saulo foi humilhado, Saulo ficou cego, Saulo dependeu de pessoas arrastando ele pelo braço. Assim às vezes é a gente. Deus vai nos amassar às vezes. Vai pegar você e vai falar, vem cá, vou te levar para um processozinho do amasso. Vem cá, que eu vou te levar para o processozinho do deserto. Mas é essa prensa, meus irmãos, que às vezes vai extrair o melhor suco. É essa prensa que muitas vezes vai extrair um verdadeiro óleo, uma essência, porque se você fica, se você aguenta, se você, mesmo doendo, mesmo não entendendo, mesmo sem saber, Senhor, por quê? Mas se você permanece, queridos, isso está subindo para o Senhor como um incenso ali às suas narinas. Essa é a verdadeira adoração.
Então o Senhor fez isso com Saulo. Primeiro ele amassou Saulo, ele humilhou Saulo, deixou Saulo cego, contrariou Saulo, porque Saulo queria ir numa direção, ele falou, você não vai. Mas depois que Saulo entendeu, se submeteu, aceitou, se quebrantou, se converteu, olha o que Saulo se tornou nas mãos do Senhor. Paulo, né? Olha o que Paulo se tornou nas mãos do Senhor. E aí, continuando, agora eu quero falar de outra pessoa nessa história. Está lá em Atos 9, o versículo 10. Vai lá comigo, por favor. Gente, eu amo esse homem, que a gente vai ler agora. Ananias. Amo, porque ele me ensina muito. Vamos lá, Atos 9, capítulo 9, versículo 10, diz assim. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama à direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, versículo 17, Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ananias, guarda esse nome com você. Gente, imagina o cenário comigo. O Senhor chega e fala, Ananias, ele fala, eis-me aqui, Senhor, oi, estou aqui, teu servo. E o Senhor dá uma incumbência para ele, Ananias, eu tenho uma incumbência para você. Você vai sair daqui da tua casa, você vai para o endereço que eu vou te dar. E lá você vai orar por um homem, você vai orar por Saulo. E aí Ananias fala, Senhor, sabe quando você fala, é isso mesmo que eu ouvi? Senhor, o Senhor sabe o que o Senhor está me pedindo? O Senhor está pedindo para eu orar pelo Bin Laden? Senhor, o Senhor está pedindo para eu orar pelo Putin? É isso mesmo? Aquelas pessoas que... Eu dei um exemplo de Putin, tá, gente? Mas o Putin é uma coisa mais específica. Vamos no Bin Laden mesmo, que pra gente é, oh, meu Deus. Senhor, esse homem extermina vidas. Esse homem é perigosíssimo. O Senhor está realmente falando isso para mim? E Deus está falando, sim. É isso que eu estou falando para você fazer. Gente, se coloca no lugar de Ananias. Ele por dentro, com certeza, ele deve ter pensado em 1000 coisas. E olha, gente, que o argumento dele era um argumento sério. Senhor, eu estou correndo risco de vida.
Porque eu sou alguém que fala em teu nome. E aquele homem, ele tem ódio, ele quer matar. E, gente, inclusive, ele não sabia que Saulo tinha caído do cavalo, que nem estava num lugar orando, né? Sem comer, sem beber, e estava ali pedindo algum tipo de... então fala comigo de novo, o que aconteceu? Eu quero entender. E o coraçãozinho dele estava mais quebrantado. Ananias não sabia dessas realidades. Sabe as coisas que a gente não entende, não vê, não sabe, mas Deus sabe? E Deus falando, vai Ananias, vai, eu estou falando para você ir. E aí, por isso que eu falei, né? O tema, obediência gera milagres. Porque era um desafio terrível para Ananias obedecer. Deus não lhe pediu algo fácil. Mas Deus falava para ele, vai Ananias, eu estou falando para você ir. E Ananias deu ali algum argumento, Senhor, eu tenho medo. De fato, gente, Ananias tinha muito medo. E quem não teria medo? E aí nessa noite, quantos de nós, talvez, o Senhor está te dando uma direção. O Senhor está falando, vai, faça, realiza. E você fala, Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu estou com medo de fazer isso. Senhor, isso é muito grande para mim, isso é intransponível para mim. Isso é demais, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E talvez o Senhor está falando, vai, eu estou falando para você ir. Só que alguns de nós, o argumento de Ananias até tinha um sentido. Ele tinha medo, porque realmente, gente, Saulo era de assustar qualquer um. É a mesma coisa de falar que aqui no Brasil tem um perseguidor de cristão, ele está matando todo mundo. Você vai querer ir lá pregar para ele? Não. Mas às vezes, alguns de nós temos dado algumas desculpas. Às vezes a gente tem levantado algum argumento para Deus. Senhor, eu não posso. Porque tem aqui no meu coração uma mágoa, sabe? Tem uma mágoa que eu não consigo esquecer, que eu não consigo liberar, que eu não consigo deixar. Então, Senhor, eu não posso. E o Senhor fala, perdoa, deixa isso para trás. Rompe com essa raiz de amargura que cada vez mais que ela vai brotando, ela te perturba. E quando ela te perturba, ela te seca, ela te trava. Ela não deixa você avançar, ela não deixa você viver, ela não deixa você prosseguir. Ela não deixa você mergulhar nos rios de água viva, porque você está preso a isso. Você fala, Senhor, não dá. Talvez o seu argumento seja, Senhor, eu não posso, porque eu não sou capaz, chama outro. Talvez o seu argumento seja, Senhor, eu já me feri muito com a igreja. Eu já me feri muito com a liderança, eu já me feri muito com os meus irmãos em Cristo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para aquele outro lugar, porque ali eu vou fugir disso. E talvez o Senhor esteja falando, vai lá, volta, se reconcilia com seu irmão. Aí sim, de repente, depois você vai para aquela direção. Ou então o Senhor talvez diga, vai lá, se reconcilia com seu irmão e volta às suas raízes, no lugar onde eu te plantei. Gente, sabe, obediência, a palavra, eu não sei se você está entendendo, mas ela é muito simples. Obedeça. Não queira inventar uma coisa que Deus não mandou você fazer. Se Deus está falando, fica aqui, fica aqui. Mas eu não quero ficar aqui, eu não gosto, eu não concordo. Fica aqui. Se Deus está falando, vai para lá, não insista com alguma coisa que Deus está falando, vai para lá. E você às vezes quer insistir. Às vezes a gente fala, Senhor, eu não vou fazer não, porque eu estou muito ocupado. Eu tenho muita coisa, eu tenho muito trabalho para fazer, tem a faculdade, tem a pós, tem isso, tem aquilo. E Deus está falando, vai. Querido, tem algo que eu tenho aprendido nesses dias. Quando eu falar a lição que eu tenho aprendido de Deus esses dias, você vai falar, isso. Eu tenho aprendido uma lição que diz, buscai. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo? Ele acrescenta. Ele faz. Não é você que sai correndo atrás dessas coisas. Ele acrescenta. Está faltando isso às vezes na nossa vida, né? Viver aquilo de que Deus nos acrescenta. A gente quer viver aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente corre atrás, aquilo que não é pão, aquilo que a gente dá a vida para conseguir e não consegue nunca. E aí a palavra do Senhor, muito simples, diz: buscai o reino em primeiro lugar. Faça o que eu te mandei fazer. Esteja onde eu te coloquei. Vá para onde eu te mandar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma lição que eu tenho aprendido também. Às vezes as coisas levam tempo para acontecer. Às vezes você corre, se cansa, se fatiga, ai Senhor, está doendo, estou cansado e não acontece nunca. Quando for o tempo de Deus. E o tempo de Deus, às vezes, está muito alinhado à obediência, porque se vem muitas vezes o tempo, é porque tudo se alinha. Você está no tempo certo, está no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E aí, querido, quando existe obediência, sabe o que acontece? O peixe pula no barco. A gente fica jogando a rede. Aí não vem. Aí você joga a rede de novo. Ai, Deus, estou cansado, estou jogando a rede. Ah, Senhor. E aí ele diz: pega essa rede e joga ali, vai. Ah, Senhor, mas eu já joguei, eu já fui, Senhor, eu voltei, nada aconteceu. Ele está falando: agora sou eu que estou falando. Porque agora você entendeu. Porque agora você quebrantou. Porque agora você obedeceu. Porque agora você se submeteu. E agora chegou o tempo. E aí, quando o Senhor te mandar lançar, porque é a palavra dele, aí, querido, o peixe pula no barco. Está faltando a gente, como crente, entender essas verdades. Está faltando dependência do Senhor, submissão, obediência. Eu já estou terminando, porque o pastor me falou ali o horário para terminar. Estou terminando, pastor. E aí, querido, a obediência, ela te dá credibilidade. A obediência te dá autoridade. Ananias era um simples servo. Mas o Senhor falou: Ananias, vai. Ananias, levanta e vai. E você acredita que um simples servo do Senhor, um homem de Deus, orou sobre um cara muito grandão. E quando ele orou, as escamas caíram dos olhos de Saulo. E ele enxergou. Mas não foi só a cegueira física que caiu ali dos olhos de Saulo. Foi muito mais, foi a cegueira espiritual. E, gente, olha que tremendo. A obediência de Ananias gerou um milagre de milhares e milhares e milhares até os dias de hoje, sendo edificados e convertidos pela vida de Paulo. Tem noção? A obediência de um homem destravou, abriu, trouxe um milagre, gerou um milagre da minha vida e da sua vida, sendo edificado no Evangelho. Do Novo Testamento quase inteiro, escrito pela vida desse homem. Então é essa lição que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E agora, para terminar mesmo. Caíram as escamas, Saulo recebeu a revelação da vontade de Deus. E sabe o que eu entendo como cair as escamas? É um dos melhores momentos na vida do crente. É quando Deus te revela as coisas. Quando a gente fala em revelar, a gente já vai, é muito automático, gente. A gente já vai para a revelação. Vai vir uma irmã, vai revelar para mim. Não.
Pode ser também, mas não é disso que eu estou falando. Revelação, a revelação que Deus quer trazer para você, principalmente, querido, é com você. Deus quer ter caminho aberto aqui, ó, direitinho no seu ouvido, no seu coração. E Ele quer te revelar o que você não sabe, o que você ainda não entende, o que você não tem poder de conhecer. E eu vou dar 1000 exemplos de revelação, pequenas coisas. Já viu quando você abre a tua Bíblia para ler? Você faz isso em casa, lá no seu devocional, ou você faz isso em qualquer lugar, e você leu aquele texto, e aquele texto veio diferente, aquele texto veio com uma coisa que você faz... Meu Deus, o Senhor falou comigo. Isso é revelação, sabe? Revelação é quando você está numa situação, num problema, e que você não está entendendo, e de repente Deus fala assim, mas o errado é você, e você... Caramba! O errado sou eu não estava percebendo. Eu estava fazendo um monte de besteira, eu estava me achando, eu estava destruindo a vida de um monte de gente. E de repente, o Espírito Santo me revelou que eu estava errado. É ruim, Camila, é péssimo. A gente não quer. Mas cura, traz vida. Porque aí, sabe o que é? E gera milagre. Porque aí você começa a estar no lugar que é o centro da vontade de Deus. Então, querido... Nessa noite, qual é o lugar que o Senhor quer de você? Qual é o lugar? E deixa eu perguntar, pastor, os músicos sobem, eu continuo aqui ou eu... Continuo. O pastor autorizou, tá, gente? Os pastores estão autorizando. Então, o pessoal do louvor já pode ir vindo já. E aí, igreja, é essa pergunta que eu queria te fazer. Qual é o lugar? O que Deus está pedindo? O que Deus tem falado? O que talvez Deus tenha te mostrado, tem dito assim, é isso que eu quero de você. Vai ficando de pé já. Já levanta com seus olhinhos fechados. Curve sua cabeça. Para termos um momento, sabe, de... Não só de louvor, mas de... falar com o Senhor. Às vezes você está tão preocupada, tão ansiosa, tão ansioso. Mas uma coisa só é necessária. Esteja no centro da vontade de Deus. Esse lugar, querido, gera a vida, mas gera também soluções, gera respostas, gera um milagre. E aí você às vezes fala, Senhor, está tão difícil, Senhor, não vejo solução para isso. Senhor, eu tenho um grande problema, o que eu faço? E o Senhor, Ele é muito lindo, porque como um pai de amor, Ele não passa a mão na tua cabeça não, querido. E Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Talvez Ele vai olhar para você e vai dizer, querido, esse grande problema, né? Foi você que criou. Mas tudo bem, eu vou te ajudar. Mas para eu te ajudar também, se move aqui, tá? Se direciona aqui para esse lugar, para esse cantinho. E se submete, se quebranta, se arrepende. Pede desculpa a quem tem que pedir. Se conserta com quem tem que se consertar. Se conserta na tua vida. Cristão, se conserta. Se quebranta diante do teu Deus. Engraçado, né? Tem culto que o fogo desce. A gente fala, oh glória, que culto tremendo, oh Jesus. Mas às vezes o Espírito Santo, ele vem numa leve brisa. Numa brisa suave. Para mudar. Para transformar. Para quebrantar. Para trazer mudança de direção, de rumo. Tinha gente aqui indo para rumos de morte. A palavra do Senhor diz claramente, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final dão caminhos de morte. Deus é o Deus que te tira de caminhos de morte.
Mas para você sair desse caminho, querido, você tem que desvencilhar com o diabo. Deixa eu te falar, você acha que Deus tem alguma queda de braço com o inimigo? Ah, Camila, porque eu quero sair desse caminho sim, mas eu não consigo deixar esse pecado, eu não consigo deixar essa prática, eu não consigo mudar de postura. Então, acho que Deus, eu não sei se Deus vai me ajudar e vai me tirar desse buraco. Deixa eu te falar, Deus, Ele pode tirar de qualquer buraco. E Deus pode tirar de qualquer vício. E Deus pode tirar de qualquer amarra. Porque Deus, Ele não tem nenhum pouquinho de força medida com o pecado que te assedia, com o diabo que te prende. Nada disso, querido. Nada é impossível para Deus. Agora só tem uma coisa. Só tem um meio para Deus entrar e destruir e acabar com tudo. Um coração quebrantado e verdadeiramente arrependido. Deus não tem problema em tirar esse vício de você, mas tem que haver arrependimento. Porque se você vem aqui hoje na frente, se você vem para a igreja no domingo e fala: ah, Senhor, que palavra bonita, não quero mais esse pecado, e na segunda-feira, meu querido, você está buscando brecha, esquece. Ah, Deus tem problema, não consegue tirar o demônio que está dentro. Ele tira, querido. Ele tira 1, 2, 3, 5. Ele tira o que Ele quiser. Mas não adianta Ele tirar hoje, limpar a casa, adornar a casa, deixar a casa limpinha e cheirosa, e amanhã tu tá indo pro mesmo caminho de morte. E aí a palavra do Senhor fala que vem 7 piores. Você tá entendendo? O problema de Deus não é tirar, mas é Ele tirar e você se posicionar. É Deus falar com você, você entender o que Ele está querendo e dizer: amém, Senhor, eu entendi. A partir de hoje eu estou tirando o contatinho. A partir de hoje eu não falo mais. Naquela esquina eu não passo. Com aquela pessoa, Senhor, eu corto relação. Porque, Senhor, é o Deus que faz. Mas eu preciso, diante do mundo espiritual, mostrar a eles que eu largo tudo. Então a oração nessa noite, querido, enquanto esse louvor toca, é o que você está disposto a deixar, o que você quer romper, o que você quer abandonar, o que você quer hoje. Você precisa obedecer, o que você precisa submeter, o que Deus vai te amassar. E você não vai dizer mais: ah, Deus, aí é humilhação demais. Não, é dizer: ah, Deus, ainda que o Senhor me humilhe, ainda que o Senhor me exponha, ainda que o Senhor revele e faça o que o Senhor quiser, eu não vou mais dar lugar ao meu orgulho, mas eu vou dizer: ah, Senhor, eu estou aqui arrependido, eu quero mudar nessa noite. Fale com o Senhor, querido, da onde você está, no momento desse louvor.